romance em forma de diário e a história de um preso que sabe o dia de sua morte. É esse o enredo do livro Os Mortos de Abril, escrito por Amilcar Neves e lançado pela editora da UFSC no dia 22 de agosto. Resultado de um ano de trabalho, o autor escrevia cada dia o relato do personagem de sua obra, que em poucos pedaços de papel consegue descrever sua história de vida. O livro foi escrito do início ao fim na caneta e no papel por Amilcar, e a capa é reprodução da própria caligrafia do autor. Esse era um projeto antigo que eu tinha de pegar uma agenda uma agenda comum de mesa e escrever no dia aquela página da agenda. Aí eu ganhei uma agenda de uma amiga e eu comecei a botar em prática isso aqui. Comecei a escrever todo dia, escrevia. O livro que é um diário escrito por uma pessoa que está presa e que tem um espaço reduzido para escrever o seu texto. Ele não tem espaço e ele escreve todo dia. E eu fiz o processo dele, né? Ou ele acabou assumindo o meu processo, não sei. De eu escrever todo dia aquele trecho ali pequeno e não podia fugir daquilo, escrevendo à mão, né? Na hora de sentar eu tinha que estar com mais ou menos até as palavras, mais ou menos já porque eu tinha que contar a história naquele trecho, né? Então a ideia surgiu daí. Os Mortos de Abril pode ser considerado um livro diferente, que leva o leitor a uma viagem entre passado, presente e futuro. Por que é diferente? Bom, é diferente por um conjunto de coisas que teriam que ser analisadas. Primeiro, por exemplo, a gente teria que olhar para o livro dele como um diário. Mas aí a gente olha para o diário e vê que não é bem um diário, porque é um diário com um tempo, né, tridimensional, em que o antes e o depois se confundem. Então não é um diário no sentido tradicional. Dois são mini-contos, mas eu diria mais, não são mini-contos, são micro-contos. São micro-contos do tamanho de uma mensagem de Twitter, não? Tamanho de uma mensagem de Twitter, que estão interligados, né, por um fino fio, né, como as contas de um colar, quase invisível, e que cria uma amarração entre esses microcontos. Autor de mais 8 livros de estilos literários diferentes, Amilcar vê como positivo o resultado de sua última obra. Foi meu livro mais bem trabalhado em termos de cuidado com a linguagem, como o original é um diário escrito por um cara naquela restrição de espaço. O livro tinha que ter alguma configuração gráfica que refletisse isso. Ele não podia ser feito assim, aquele texto largo, pequenininho. Ele tinha que ter mais ou menos dar uma ideia do que era o material que o personagem estava usando. Então, até com isso, a gente foi muito bem sucedido também. Foi um processo muito bom, muito interessante. O livro, acho que ficou do jeito que tinha que ficar. Ficou muito bonito, a apresentação gráfica e a capa. O romance também apresenta aspectos culturais de Florianópolis, além de abordar os cenários político e social do Brasil. Um livro intrigante, com muitos referenciais na ilha de Santa Catarina, né, na cultura catarinense, no dia a dia de Florianópolis, mas que também traz o Brasil contemporâneo, o Brasil atual, com todos os seus problemas econômicos, políticos, sociais.